Olá, amada alma de luz, seja bem-vinda à nossa aula de explicação do nosso mais novo trabalho, a semente cápsula cristal do amor. Foi pedido para a gente poder fazer uma aula onde a gente vai explicar com mais profundidade, com mais clareza, tudo o que esse trabalho vai poder trazer para a gente. É considerado uma cirurgia espiritual, ou seja, pela primeira vez, após 6 anos de trabalho, o portal Vortex Famílias de Alma vai poder fazer o que é considerado a nível cósmico uma cirurgia espiritual. Fiquem tranquilos que vocês vão entender perfeitamente como tudo acontecerá. Tudo bem? O que é a SCCA? A SCCA, ou seja, semente cápsula cristal do amor, é uma espécie de semente que será inserida e integrada à centelha divina da alma, carregando códigos elevados de cura, proporcionando reverberações energéticas superiores em campos de consciência inferiores, trazendo alinhamentos mais elevados e principalmente desbloqueios mentais e emocionais nas dinâmicas e entrelaçamento a nível de alma. Toda essa aula foi criada para a gente explicar o que está escrito nesse parágrafo. Então, fica aqui com a gente até o final do vídeo. Prometemos ser da maneira mais didática e simples possível. A nossa tarefa aqui não é confundir a cabeça de ninguém, muito pelo contrário, é explicar perfeitamente como tudo isso vai funcionar. Só que vai ser necessário a gente compreender algumas coisas antes, principalmente sobre níveis de consciência, os campos de consciência de fato que essa semente vai reverberar, para que vocês sintam mesmo como o trabalho vai ser realizado, os efeitos que isso vai trazer. É importante essa consciência, tá bom? A gente vai começar falando um pouco sobre a estrutura dessa semente. O que é mesmo a semente cápsula cristal do amor? A primeira coisa que a gente precisa pensar é que nós queremos que códigos elevados de cura e de reverberação alcancem níveis de consciência inferiores para ajudar a gente a expandir esse campo de consciência. O que está acontecendo com muitos sagrados masculinos e femininos também? Gente, o ser humano em geral, né, eu posso dizer, não está conseguindo elevar o seu nível de consciência do mental inferior para o mental superior, onde estaria a resolução de muitos problemas, a maioria, principalmente sobre o que se refere aos entrelaçamentos e dinâmicas de chamas gêmeas e almas gêmeas. Relações a nível de alma demanda que a gente tenha uma consciência a nível de alma para que tudo flua de uma maneira muito melhor. O que infelizmente vemos acontecer muito por aí são essas pessoas não conseguirem se elevar em consciência para ancorar a energia necessária que demanda uma conexão de almas gêmeas, de chamas gêmeas, de almas afins também, que muitas das vezes traz muitas intensidades. Então, para entender como é que tudo isso vai funcionar, primeiro ponto e o mais legal é entender que essa cápsula ela vai ser blindada e viabilizada pela energia taquiônica. A energia taquiônica, a energia do amor, da fonte divina, ela é quem vai blindar e viabilizar tanto o procedimento que o seu eu superior vai fazer em você, como também a condição de você poder fazer isso com um laço. A semente cápsula cristal vai ser instalada nos dois lados do laço, no seu e da pessoa com quem você deseja. A única condição que deveríamos ter para que isso seja permitido nesse grau de profundidade é que tenha energia taquiônica, a energia da fonte divina. Quando temos a energia taquiônica, estamos em um propósito de nível universal mesmo. Já não é somente propósito de alma, é propósito monádico, é propósito além dessa nossa experiência mesmo. Então, ter esta semente cápsula envolvida da energia taquiônica blindada e sendo viabilizada por ela
o que torna tudo isso possível, e vocês vão entender melhor na medida em que eu for passando tudo que a gente quer passar para vocês. A segunda camada dessa cápsula, por assim dizer, seriam códigos essenciais do sagrado masculino e do sagrado feminino. A energia taquiônica, a fonte divina, ela é aquela energia que tem todos os códigos sagrados do universo e além. E o mais importante aqui nesse nosso universo material é que, em primeira mão, assim, como primeiro objetivo, tenham os códigos do sagrado masculino e feminino em sua completude e união perfeita, para que todos os próximos códigos de cura possam reverberar em harmonia. Então, a integração do que é considerado sagrado masculino e sagrado feminino precisa ser a primeira camada que vai reverberar como códigos de cura. A gente colocou ali também uma camada, que no caso está de cor branca, que está referindo à integração à centelha divina, ou seja, essa semente cápsula ela vai ser inserida na centelha divina da alma. O que é a centelha divina? Centelha divina é onde está o nosso código de alma, é onde dentro de nós está inserido todos os nossos códigos e acesso a tudo que nós somos em todos os níveis dimensionais. E por dizermos para vocês que essa inserção será na centelha divina, será uma integração mesmo com a centelha divina da pessoa, é porque precisa ser realizado pelo eu superior da pessoa, ou o nosso, desde que tenhamos permissão para isso, e isso reverbera simplesmente em todos os níveis dimensionais e em todos os corpos energéticos que esses níveis dimensionais teriam. E tudo isso integra, compacta um espaço onde foi visto oportunidades, através dessas consciências supremas, de colocar outros códigos de cura de reverberação. E é claro que a gente está, no caso, esse slide que vocês estão vendo, esse círculo menor verde, onde a gente coloca como códigos de reverberação, vão ter códigos especiais da própria centelha divina da pessoa, dependendo do que o eu superior dela compreender. Não daria para a gente explicar toda a estrutura que seria reverberada em cada pessoa, porque vão ter códigos especiais que só o eu superior da pessoa vai compreender ali se é necessário inserir. Mas, no decorrer dos slides aqui, no decorrer da aula, eu vou dar um exemplo para vocês de um desses códigos de reverberação que vai partir do nosso portal Vortex Famílias de Alma, e vocês vão entender perfeitamente. Vai estar inserido um código de cura especial do nosso portal, especial do nosso Vortex, e vocês vão entender perfeitamente como é que vai funcionar. Outra coisa importante para a gente entender é que a semente cápsula cristal vai ser inserida na pessoa que pedir para a gente e também no laço na pessoa que ela está com a conexão. Ou seja, será uma inserção por laço, ou seja, 2 sementes na verdade, mas a gente vai considerar pela inserção, que será na centelha divina da pessoa que está pedindo para a gente e também da pessoa que ela deseja se harmonizar em laço, em conexão. Pode ser chama gêmea, pode ser alma gêmea, todos os tipos de laço. E aí vocês podem estar se perguntando: Luiz, Carla, mas esse trabalho é uma cirurgia espiritual. Será que se eu pedir uma cirurgia espiritual para uma pessoa que não vai estar consciente do trabalho, isso não seria interferência de livre-arbítrio, etc, etc? Muito importante a gente já começar a falar disso. Não vai ser interferência de livre-arbítrio. Por quê? Principalmente pelo pilar de sustentação da energia taquiônica. Da mesma maneira que a energia taquiônica, ou seja, estarmos em conexão com a fonte divina, com a energia que é o verdadeiro amor, a partir dentro dessa condição, tudo pode ser viabilizado. Então, este trabalho através do portal para com você que está aí me escutando, que tem interesse em solicitar o trabalho, já tem essa permissão. E você ancorando a energia taquiônica, concentrando ela no seu campo e servindo como uma ponte
de amor para a pessoa que você está se conectando, independente do vínculo, é isso que nos traz a condição de permissão. A condição de permissão é através do amor, e é puro amor pelo amor, somente pelo amor. Energia taquiônica, simplesmente dizendo. Então, a gente poderia entrar em mais detalhes sobre a permissão divina a nível monádico mesmo, a nível além do humano, mas o que vocês precisam sentir no coração de vocês é que a energia taquiônica ela é a viabilizadora dessa permissão de nós para com vocês e de vocês para quem vocês desejarem instalar, por assim dizer, as sementes, no sentido de harmonização do laço, tudo bem? E aí a gente vai entrar em mais detalhes, vou tentar ser o mais breve possível. Como é que a gente vai poder receber a semente cápsula cristal? Através de uma consagração divina, que a gente vai fazer através de uma sessão com a energia taquiônica. Vai ser uns 30 minutinhos mais ou menos de sessão, é considerado uma cirurgia espiritual, ou seja, é legal ter um repouso, e ela está alinhada a um propósito monádico, como eu disse, ela é por amor e pelo amor, viabilizado pelo amor, então isso exerce um propósito universal, não só planetário, e através de uma meditação guiada, o procedimento de ancoragem dessa energia vai ser muito facilitado. Vou entrar em mais detalhes nos próximos slides, mas é só para a gente começar a entender. Então, quem quiser pedir a inserção da semente para a gente, vai fazer muito parecido como vários outros trabalhos nossos. A gente vai pedir para que você repouse, faça uma meditação guiada, e a partir dali você já vai estar consagrada com a atuação da semente cápsula cristal. Aqui é legal a gente falar um pouquinho sobre os principais pilares que estão permitindo que um trabalho desse nível fosse possível. O primeiro deles, né, como eu já venho falando, é a energia taquiônica, é o grande pilar. Um outro pilar, e vocês vão entender melhor, foi o conhecimento e informação de 1.500 mesas realizadas, mesas de harmonização de laços, né, que a gente está fazendo já há mais de 5 anos, alcançamos próximo ao portal 7/7 de 2025, mais de 1.500 mesas realizadas, e com isso a gente juntou muita informação que pode ser implantada como código nessa semente. Vocês vão entender, vou explicar isso melhor mais para frente. O avanço do potencial energético, né, do portal Vortex Famílias de Alma também foi essencial para que a gente estivesse em condições de não só canalizar, né, um trabalho assim, mas também estar em condições de explicar para vocês como é que tudo isso vai funcionar, e tudo mais. E o principal pilar que nos fez ter desejo de agir mais no ponto, onde tentaríamos trazer mais efeito curativo para as pessoas. A gente percebeu o sofrimento da maioria das pessoas no início das suas dinâmicas e entrelaçamentos. Ainda existem muitas pessoas que estão sofrendo em níveis densos por conta das intensidades que esses laços trazem para a gente, e a gente quis pensar em algo, a gente pediu a ajuda do nosso superior, pedimos a ajuda de guias e mentores, oferecemos o conhecimento e toda a experiência que a gente conseguiu juntar, e foi esse o resultado que a gente está trazendo para vocês. Algo que vai atuar em um ponto mais específico que está sendo praticamente a fonte dos problemas, das chamas gêmeas, almas gêmeas em separação, e vocês vão entender melhor, tá bom? Como eu venho dizendo, a energia taquiônica, o amor, a fonte divina, é a grande viabilizadora deste trabalho. Se não fosse ela, nada seria possível. E aqui a gente até quer falar um pouquinho melhor quando a gente estava mencionando sobre 1.500 realizações da nossa mesa multidimensional de harmonização de laços. Vocês vão entender. Mais ou menos assim. Imagina 1.500 mesas realizadas. Quem já realizou mesa com a gente no nosso portal Vortex sabe que a gente recebe um relatório com muitas informações canalizadas de níveis de fusão. Muitas pessoas repetem as mesas.
E nisso, nesse processo, o nosso portal Vortex vai colhendo informações. Então, nós temos informação tanto a nível físico, que são os próprios relatórios em PDF que a gente salva e manda para as pessoas, mas também tem essas informações sendo coletadas, assimiladas e compactadas através da consciência do nosso eu superior. Então, imagina você ter um nódulo energético que tem o conhecimento do desenvolvimento de 1.500 processos de mais de 3.000 almas, que se for pegar que cada pessoa trouxe a sua alma gêmea ou chama gêmea ou qualquer outro lá, são mais de 3.000 almas. Pegar todo esse conhecimento, colocar ele em um nódulo energético e receber a reverberação da energia deste conhecimento. Em um sentido prático, o que isso traz para a gente? Vai trazer literalmente a reverberação energética de se sentir intuído em como fazer algo, porque aquele conhecimento sobre como fazer algo, ou melhorar em algo, ou desenvolver algo, já está ali, está no campo. É só você se sentir intuído que você desenvolve isso com muito mais facilidade. Essa é uma das partes legais dessa semente, porque é como se fosse um pouquinho da assinatura do nosso portal Vortex, é uma parcela nossa para um trabalho muito grandioso que a gente coloca na conta muito mais da energia taquiônica do nosso eu superior do que nossa propriamente dizendo. A gente está sendo mais canal aqui para trazer isso para vocês do que ser algum cirurgião que vá fazer de fato alguma cirurgia. Quem vai fazer isso é o eu superior de vocês, junto com os guias e mentores de vocês. A nossa parcela foi juntar o conhecimento de mais de 1.500 processos, colocar isso numa reverberação e fazer com que isso atue da melhor maneira possível para que vocês sintam mais intuídos com esse grande conhecimento de vários processos de uma maneira muito mais fácil, tá bom? E como a gente falou também, né, o avanço do potencial energético do Portal Vortex Famílias de Alma foi tornando tudo isso muito mais possível em todos os sentidos, tanto da gente ter condição de trazer energia taquiônica, que é viabilizadora, tanto a condição da gente ter energia para canalizar tudo que a gente canaliza, enfim. E o principal ponto que foi a gente ter percebido o sofrimento das pessoas e aí ter assimilado, compactado, organizado tudo que a gente está recebendo para ir direto no ponto, ao máximo possível. E para a gente entender um pouco melhor sobre isso que eu estou falando, do principal ponto de sofrimento, ou até poderíamos dizer as principais razões de separação das chamas gêmeas e almas gêmeas, a gente vai precisar falar um pouquinho de níveis de consciência. Essa é a razão pelo qual a gente está preparando essa aula de um jeito um pouquinho mais profundo. A ideia não vai ser falar sobre níveis de consciência ou níveis de densidade ou corpos energéticos, níveis de corpos energéticos. Essas três coisas teriam diferenças, mas para não confundir a cabeça de ninguém, vamos resumir o que a gente vai explicar aqui sobre níveis de consciência. Tudo bem? Sem tantos detalhes, para que a gente evite confusões mentais. Tudo bem? Então, como vocês podem ver nesse slide, a gente tem um triângulo de cabeça para baixo, dourado, e ele está expansivo, né? Ele está expansivo de baixo para cima. Então, para representar um nível de consciência menos expansivo, a gente colocou ali nível físico, é um nível de consciência mais compactado, enfim. E para cima, para os níveis superiores, fica mais expansivo, fica mais sutil, são campos maiores de consciência. Se a gente especificar um pouquinho mais, nós vamos encontrar os níveis de densidade que os nossos corpos energéticos atuam, e dentro disso nós temos a nossa consciência operando nesses níveis de densidade. Não entendeu o que eu falei? Não tem problema. Vamos resumir isto como níveis de consciência, e tá tudo bem. Tem alguns níveis aí que não é exatamente nível de consciência, é um plano de densidade, mas aqui para a gente simplificar, simples, fácil e harmônico. Níveis de consciência.
As chamas gêmeas e as almas gêmeas, principalmente, dependem de uma expansão de consciência para que seja possível ancorar energias que vão sustentar aquele laço. Lembra que a gente está dizendo que a maioria não está conseguindo fazer isso? É porque a maioria das pessoas não estão conseguindo elevar seu nível de consciência, onde tem os códigos, onde vocês sabem o que fazer, onde a gente sabe o que fazer. Que seria o mental superior. A nossa consciência ela vai operando nesses níveis que eu coloquei aí na tela para vocês, e ou a pessoa tem aquele determinado nível de consciência ou ela não tem. Se ela não tem aquele nível de consciência nesses determinados níveis, tudo aquilo daquele nível de densidade fica muito mais difícil de ser acessado. Para a gente entender melhor, todas as nossas conexões de relacionamento, todas as nossas conexões, elas estão ali vibrando no nível do mental superior e no nível do mental inferior. Ali fica uma malha energética que fica conectando você com todas as almas que você tem alguma conexão. Tudo isso vibra ali no mental superior e no mental inferior. A gente está pegando um pouquinho do nível astral, do que seria o campo emocional, porque o campo emocional ele também é muito importante. O nível de atuação da semente cápsula cristal estará no mental inferior. Vocês vão entender perfeitamente. Vai trazer energias do mental superior para o mental inferior e reverberar no nível emocional também, né? Claro, que seria o nível de consciência astral. Vamos dar um zoom para entender um pouco mais especificamente esses dois níveis de consciência do ser humano atualmente: o nível do mental superior e o nível do mental inferior. O nível do mental superior, esse nível de consciência, é aonde estão as energias monádicas do nosso eu superior, da nossa essência de alma, quem nós somos em níveis dimensionais diferentes, essas informações cósmicas que a gente poderia acessar da nossa centelha divina, todas elas são acessadas através do mental superior. Não há possibilidade desses códigos de luz serem acessados no mental inferior. Todas as pessoas que expandem a sua consciência, que estão reconhecendo, relembrando quem elas são a nível de alma, ancorando mais de suas essências de espírito, essências monádicas, todas elas estão de alguma maneira experimentando níveis de consciência iniciais ali do mental superior. O que está acontecendo é que ainda muitas pessoas estão presas no nível do mental inferior. E aí acontece um movimento que a gente está representando nesse slide, que é uma energia ficar rodando em círculos, né? Girando em círculos, melhor dizendo. Ela, na maioria das vezes, ela não desenvolve a altura para o campo de consciência do mental superior, onde estão todos os códigos de luz de tudo que a gente precisaria fazer para sustentar um laço a nível de alma, né? E para crescer espiritualmente, claro. Então, para vocês entenderem, para a maioria das pessoas hoje no planeta Terra, tá mais ou menos assim. O mental superior, ele é uma camada que está meio desconectada, por assim dizer, resumidamente dizendo, do mental inferior. Não há muita integração, não há passagem fácil do mental inferior para o superior. Geralmente, precisa de muito esforço para que isso seja possível. Muitas pessoas por exemplo, fazem trabalhos energéticos, elas aumentam sua vibração, começam a transmutar muitas coisas, curar muitas coisas, e elas começam a acessar mais o nível do mental superior mais frequentemente durante o seu dia. Ainda, para muitas pessoas, ainda muitas estão presas somente em mental inferior. Raríssima é o momento ou a oportunidade que essa pessoa tem uma vibração de nível de consciência superior.
para a gente entender um pouquinho melhor as características desses níveis de consciência, e com isso vocês vão entender como é que o objetivo de atuação nesses campos da semente cápsula cristal. No nível de consciência do mental inferior, e mais especificamente falando dos laços de almas gêmeas e chamas gêmeas que estão em sofrimento por conta de separação, o que acaba acontecendo dentro dessa intensidade do laço? Começa a acontecer vício em controle, ansiedade, necessidade de resposta imediata, energias que muito facilmente sagrados femininos desenvolvem, né? Masculino também, mas às vezes a gente vê mais aquele feminino que tenta ver o que o masculino está fazendo por ansiedade, porque não, muitas das vezes não se conecta a uma linha de tempo futura, porque o sagrado masculino tem mais facilidade com linhas de tempo futuras e o sagrado feminino tem mais facilidade com linhas de tempo do passado. Isso tem uma razão de ser, pode ser que a gente fale isso em aulas futuras, mas a ansiedade ataca mais em sagrados femininos. E várias outras características, por exemplo, sofrimento intenso com separação afetiva ou espiritual, confusão constante mental e dificuldade de tomar decisão. Isso acontece muito nos sagrados masculinos, por conta de uma desconexão com o mental superior. Fica difícil para o masculino, que muitas das vezes pode estar conectado com a linha de tempo do futuro, e aquela fonte que seria para sanar a ansiedade, acaba que ele próprio constrói uma ansiedade, porque ele não está em conexão e ele não age, e muitas das vezes ele não age por segurança, é por desconexão, mas muitas das vezes esse sagrado masculino age, deixa de tomar uma decisão por segurança, porque ele sabe que vai estar desalinhado se ele tomar alguma decisão. E isso vira muitos bloqueios entre chamas gêmeas, almas afins e todos os laços, na verdade, né? Coisa de mental inferior também, viver no piloto automático emocional. A gente ser aquela pessoa muito mais reativa no emocional do que aquela pessoa que sereniza o pensamento. Opa, não, peraí, deixa eu pensar um pouquinho melhor para ver se é isso mesmo que eu vou fazer. É claro que até as pessoas com mais consciência ainda são reativas emocionalmente. Isso é muito difícil. A gente ser completamente, se isentar de reações emocionais para o ser humano é praticamente impossível. Eu acredito que não seja impossível, mas praticamente porque aqui pra gente é tudo muito pesado, a terceira dimensão é muito densa e a maioria das pessoas vivem em piloto automático do emocional. Aquelas que já alcançaram um nível de consciência mais expandido, mental superior, elas acalmam mais frequentemente esse emocional que poderia estar bloqueando ou atrapalhando decisões futuras. A gente nunca vai poder tomar uma decisão serena, com consciência equilibrada, com o emocional em um automático. Consequentemente, as nossas escolhas não ficam alinhadas à nossa alma. Aquela falta de direção espiritual, a sensação de estar perdido, será que é isso mesmo que eu estou fazendo? Não estou sentindo que é isso. Isso é desconexão com o mental superior também, é plenamente um funcionamento de mental inferior, e o que muitas pessoas acabam desenvolvendo é a rejeição, muitas das vezes, da ajuda divina inconsciente. Inconscientemente, ela rejeita a ajuda do eu superior dela, de guias e mentores, quando ela pensa, ninguém está me escutando, ninguém está me ouvindo, e isso é comum tanto para sagrado masculino, feminino, não tem muita tendência não. Todas as pessoas podem se sentir assim quando estão neste movimento que a gente retratou aqui, andando em círculos no mental inferior, não conseguindo acessar essas energias, esses códigos, esses segredos do mental superior que poderia resolver esses problemas da nossa vida. E o que seria características do mental superior? Aqui eu nem preciso estender muito, vocês já muito provavelmente você já estudou sobre isso. Quando a gente está conectado com a nossa essência de alma, clareza intuitiva, a gente sabe o que a gente vai escolher, a gente sabe o que a gente vai fazer, a gente mantém a calma,
tem conexão direta com o eu superior, tem compreensão do propósito de alma de um jeito muito mais evidente para sua consciência. Uma das características que eu mais gosto, a consciência do mental superior, ela integra os opostos, ela vê o todo, ela compreende paradoxos, ou seja, ao mesmo tempo que você tem a consciência que você compreende o todo, você também compreende certos pontos quando esse todo não se vê como todo. Então, é isso que muitas das vezes é uma compreensão de paradoxo. E uma das mais legais é transcender o dualismo. Na consciência do mental superior, não tem o dualismo, não tem o dual, não tem o bom e o ruim, o alto e o magro, só é experiência. Existem as experiências e processos. E aí isso traz uma maneira de ver as coisas de um jeito muito mais inteligente, muito mais articulado, com muito mais espaço entre os seus pensamentos e muitas outras coisas que eu poderia listar aqui. No mental superior também tem acesso à sabedoria universal, arquétipos, símbolos, códigos, a gente pode trazer isso como canalizações e esses acessos eles podem se tornar muitas coisas boas para o ser humano e este trabalho aqui que vocês estão conhecendo é um exemplo disso, é um acesso através do eu superior, é um acesso de nível de consciência de sexto plano, de nível do mental superior. E na medida em que a gente vai se integrando a esse mental superior, a gente vai traduzindo essas frequências, essa maneira como o mental superior comunica com o mental inferior, de uma maneira muito melhor. De um jeito mais profundo e prático, né? Para vocês entenderem um pouquinho melhor, e aí eu vou explicar melhor que a semente cápsula cristal do amor, ela será implantada, por assim dizer, inserida na centelha divina da alma. É por isso que precisamos da ajuda de consciência suprema, de eu superior. Para uma inserção ser feita a nível de centelha divina, significa a necessidade de que quem vai fazer isso tenha consciência de todos os níveis dimensionais da manifestação daquela centelha divina, porque vai reverberar em tudo isso. Então, somente o eu superior da pessoa ou o nosso eu superior teria condição de ter a consciência de todos esses níveis e saber como isso vai reverberar em todos esses níveis. Então, é por isso que a semente, a gente está, nesse slide que vocês estão vendo, ela está em cima de uma faixa branca, tá? A faixa branca está representando a centelha divina. O ponto que ela vai reverberar, que ela vai atuar, é um ponto entre o mental superior e o mental inferior da pessoa, campo de consciência, tudo bem? Não corpos energéticos. Quem fez o nosso curso de acessos registracásticos está entendendo perfeitamente tudo que a gente está passando aqui. Como a semente vai ser integrada à centelha divina, vai reverberar em todos os corpos energéticos, mas como um objetivo maior, como um objetivo mesmo, ela vai atuar em reverberação nos campos de consciência do mental inferior e do mental superior. E aí, para entender de um jeito um pouquinho mais didático, observa esse slide. A semente que a gente colocou está fazendo um movimento de cima para baixo, do mental superior para o mental inferior. As pessoas, elas não estão conseguindo evoluir o seu nível de consciência de mental inferior para mental superior, e isso está dificultando o reconhecimento desses códigos luminosos. Então, o que é a semente? Assim, do jeito mais simples e didático possível. É como se um cristal estivesse sendo mergulhado na energia do mental superior, trazido para um inferior, para reverberar aquela energia que deveria ser acessada lá naquele nível de cima, mas agora ela vai poder ser acessada num nível mais inferior. Isso vai facilitar que as pessoas que ainda não estão despertas
possam expandir a sua consciência sem depender de muitos movimentos, de muita energia, ou seja, vai facilitar o despertar espiritual de quem não está desperto e vai acelerar as potencializações de quem já está desperto. Por quê? O Luiz, eu estou operando com integração do meu mental inferior com o meu mental superior. Eu não sou completamente mental superior, eu tenho o meu lado humano, eu tenho a minha expressão aqui na Terra e eu preciso do meu mental inferior para eu operar tudo que eu preciso operar na minha vida. Então, o que é desenvolvido é a integração do mental inferior com o superior de uma maneira muito mais fácil. Só que o movimento que o Luiz fez no despertar espiritual dele foi muitas meditações, cursos, consagrações que sempre me jogavam para as energias do mental superior, me elevavam a minha consciência a esse nível. Muitos sagrados masculinos e femininos também não estão conseguindo fazer esse movimento, não estão conseguindo aprender mais sobre espiritualidade, sobre consciência. Se não aprender mais, se não colher mais conhecimento, fica muito difícil de expandir a consciência em um nível superior. Então, a gente está trazendo uma consciência superior para este nível inferior para facilitar, para que esse nível superior seja mais facilmente detectado. E aí, essa semente é como se ela fosse atrair a consciência da pessoa que está ali em mental inferior e somente inferior, naquela bagunça, girando de maneira desordenada, para que ela perceba energias de qualidade mais sutil, onde tem códigos que ela vai desenvolver a vida dela de um jeito bem melhor. Então, para a gente. Eu disse muito sobre integração, né? É uma integração do mental inferior com o mental superior. E quais são características de mental inferior que está integrado com o seu mental superior, que está harmônico, que está aberto a ele? Emoções compreendidas e transmutadas com muito mais sabedoria, elas não são negadas. Muito aspecto emocional, e isso tanto para o masculino quanto para o feminino. Às vezes a gente acha que acontece mais para feminino, não. Com toda certeza para masculino também, emoções pega todo mundo. E muitas coisas nesse sentido, muitas energias emocionais, elas não são transmutadas porque elas são simplesmente negadas. E reconhecer uma emoção para que ela seja curada é uma característica de mental superior. O mental inferior, somente pela sua simplicidade, como a gente aprendeu a utilizar o mental inferior aqui na Terra com a nossa expressão, não é suficiente para reconhecer uma emoção, tratar ela com carinho, e tudo isso, todas essas coisas que a gente poderia dizer nesse sentido. Uma característica principal também da integração com o mental inferior com o superior é a clareza sobre propósitos de laços a nível de alma, ou seja, almas gêmeas e chamas gêmeas. Uma das razões pelo qual o Luiz quis muito um relacionamento com a Carla para a gente poder fazer uma missão, construir uma família, era porque não somente eu achava a Carla linda e maravilhosa e eu me apaixonei por ela, é porque eu também reconhecia a potencialidade que seríamos com essa união, se a gente conseguisse desenvolver o que a gente precisaria desenvolver para alcançar os nossos objetivos. Nem o céu é o limite. Então, muitos sagrados masculinos ainda não engajaram verdadeiramente com as suas chamas gêmeas do sagrado feminino, porque mal sabem o poder que isso traria para eles próprios, porque se soubesse, ia querer fazer, ia querer vencer os desafios e fazer o que fosse possível para que essa potencialidade fosse alcançada. Então, integrar ao mental superior é compreender que laços de chamas gêmeas e almas gêmeas são potencializações e não somente relacionamentos afetivos. Isso é importantíssimo.
Equilíbrio entre intuição e ação. Acontece muito esse bloqueio em sagrados masculinos, como a gente diz, né? Sentido de presença e paz durante crise. É aquela coisa que o mundo tá desabando do seu lado e do outro, você se sente sereno. Você sabe pensar um pouco mais serenamente na resolução de alguma coisa. Isso é característica de consciência superior, de mental superior. Reconhece muito mais o eu divino, e se reconhece o eu divino dentro de você, reconhece o eu divino na chama gêmea e na alma gêmea. Não adianta nada a gente encontrar com a nossa alma gêmea, chama gêmea, se a gente não sentir. E para sentir no outro, tem que sentir dentro primeiro. Não tem outro jeito. E aí o mais importante é como a semente ela vai atuar, né, na centelha divina, em todos os corpos energéticos, em campos de consciência inferiores, impulsionando para campos de consciência superiores, que é o que não estão conseguindo fazer. A dor ela não vai desaparecer totalmente, mas ela vai virar estrada de evolução e não mais um abismo, né? O fato da gente ficar girando em círculos ali, andando em círculos, ali no mental inferior, isso tem, causa tendências à depressão, porque é a partir do eu superior que a gente ancora o amor. É a partir do mental superior que está o eu superior. Então, se a gente fica desconectado disso, vai ser desprovido de amor e pode vir depressão. E a depressão ela é considerada um abismo. A pessoa vai cada vez mais para baixo, vibracionalmente dizendo. E se está em baixa vibração, não tem como ter energia de consciência. A coisa não vai para cima, só vai para baixo. Então, essa dor ela não vai ser mais dor, vai ser o sentir do processo, o sentir da evolução. E isso nós não vemos como dor. Para relembrar um pouquinho mais a estrutura da semente, primeira camada, energia taquiônica, é a grande viabilizadora. Segunda camada, e já de cara, são os códigos de sagrado masculino e feminino necessários para serem reverberados com importância. E isso vai trazer muita conexão entre os pontos em que vão ser instalados, né, a semente, vai ter integração com a semente, com a centelha divina, e é por isso que a gente representa ali com a faixa branca, e tudo isso vai compactar muitos códigos de reverberação de cura, de equilíbrio entre o campo mental, emocional, tanto individualmente como entre um ponto do laço e outro. Então, você que tem a sua chama gêmea não está desperta, esses códigos de reverberação vão atuar não só individualmente para elevar o nosso nível de consciência, mas também através do laço, tudo bem? Se a gente for analisar por uma visão mais simples, simbólica, o antes e o depois de inserir a semente cristal, a semente cápsula cristal, a gente colocaria mais ou menos assim. Antes da inserção, a gente vê um mental inferior que ocupa um espaço na consciência ali da pessoa mais expandido, né? Ele está ocupando mais espaço na vida dela como mental inferior do que como mental superior. O mental superior, aquele nível de consciência dela, é uma luz ali que está apertada, às vezes difícil ou raramente é acessada. E aí, com a inserção da semente, e no centro desse slide a gente representa com essa reverberação em amor, né, com a energia taquiônica, a gente está representando aí nessa cor rosa dessa esfera atrás da semente. O depois, a gente observa um mental superior muito mais expandido, e aquele mental inferior que antes estava andando em círculos, agora ele virou uma luz que também está se expandindo, como um nível de consciência. Então a ideia não é, claro, a gente querer deletar o nosso mental inferior e querer saber só de mental inferior. É uma integração, onde o mental superior vai se unir ao mental inferior de um jeito harmônico, alinhado, né? Eu disse unir num sentido figurado de alinhamento, tá? E aí vai atuar
juntos, né? Vai atuar com muito mais integração, com muito mais abertura. Então, a gente pode resumir muitos efeitos dessa integração do mental inferior com o superior através da semente. A gente pode sentir o emocional, energias emocionais densas e carregadas, a dissolução dessas energias de um jeito extremamente mais fácil. Alinhamento com o mental e emocional, isso é um efeito que vai poder reverberar já muito rapidamente. A reativação da lembrança de missão de alma, isso é importantíssimo. Promove desapego e cultiva amor próprio, porque a gente reconhece cada vez mais da nossa própria essência. Promove a alta vibração de consciência, porque essa semente ela vai reverberar características de mental superior lá no mental inferior, em todos os corpos energéticos. E por conta disso, a nossa vibração com toda certeza vai subir, e por conta disso, canais energéticos vão se desobstruir, vão ser limpos, vão ser harmonizados. O que vai trazer muito também a reestruturação de padrão repetitivo muito enraizado. Por quê? Muitos padrões repetitivos, mentais, que muitas das vezes são kármicos, está vindo de outras vidas, está impedindo o avanço da expansão da consciência, está impedindo que aquela consciência vibre em nível de mental superior, em sexto nível. Então é muito importante que essa semente traga e acelere a reestruturação desses padrões para que aquela consciência mais confortavelmente possa subir os seus níveis de sutileza. E com isso é esperado uma reconfiguração de DNA espiritual, ou seja, é a nível de centelha divina mesmo. A sua alma, como sua totalidade, estará consciente da inserção dessa semente em todos os seus níveis. A sua alma, eu não me referi à sua consciência aqui na Terra, a sua alma vai saber disso. Sua consciência na Terra vai sentir e vai se integrar mais ao que vai reverberar aqui na Terra para você. Mas a nível de alma, no seu nível de alma, ela sabe que isso vai trazer em todos os níveis, trazer em sua completude. Então é por isso que pode ser considerado uma reconfiguração de DNA espiritual, ou seja, de centelha divina, e é por isso que a gente precisa da ajuda do nosso eu superior, junto com a ajuda do seu eu superior. É muito importante a gente falar um pouquinho o porquê a gente está considerando, né, esse trabalho uma cirurgia espiritual. Uma cirurgia espiritual ela é considerada uma intervenção energética que é realizado com o objetivo de promover cura, liberação, reequilíbrio, alinhamento, tudo que a gente vem falando aqui. Muito importante entender a diferença da palavra intervenção com interferência. Intervenção é diferente de interferência. Interferência é algo mais desarmônico, né, que desalinha, que às vezes não era o propósito daquilo. A intervenção pode ser algo consciente, e por ser algo consciente, pode estar totalmente alinhado a um objetivo de alma, a um objetivo monádico. E aí, como a gente está tratando isso como uma cirurgia espiritual, é muito importante a gente compreender que isso não vem para trazer milagres. Uma cirurgia espiritual ela não pode ser considerada milagrosa por si só. Ela vai atuar como catalisadora. Ou seja, lembra? A gente vai mergulhar um cristal no mental superior de vocês. Vocês não estão conseguindo acessar o mental superior. A gente vai pegar esse cristal mergulhado na energia do mental superior de vocês, ancorar no mental inferior. E ali vai reverberar uma energia que vocês vão sentir, que vocês vão captar e utilizar dessa energia para aí sim, subir o nível de consciência. Então, a cirurgia espiritual deve ser considerada um ato de cooperação com a luz e não uma substituição do próprio despertar. Muito importante, tá bom? Para quem que é indicado a semente cápsula do amor? Chamas gêmeas e almas gêmeas que estão em processos de dinâmica e entrelaçamento de alma. A gente indica mais para as chamas gêmeas e almas gêmeas, porque
é a nível de centelha divina, o efeito disso é a nível multidimensional, envolve todos os nossos níveis de manifestação, e os laços de chamas gêmeas e almas gêmeas trazem muitas intensidades. Então, querendo ou não, tá mais tendencioso a gente ver esses laços, esses vínculos de alma estarem em sofrimento por conta de uma falta de expansão de consciência, né? Mas também será possível a ancoragem, a inserção da semente para almas afins, conexões dármicas e também kármicas. E aí, como que isso é possível? Lembra que eu expliquei? Através da energia taquiônica, a energia do amor, da fonte divina. Nós, ancorando aqui no nosso portal Vórtex, vamos ancorar em você. E você, com essa energia taquiônica, vai ancorar no seu laço, independente do vínculo de alma. E essa vai ser a nossa permissão, é que você está ancorando amor pela sua escolha para a pessoa. E como é a energia taquiônica, como é a energia da fonte divina, é como se ela entrasse num propósito a nível universal mesmo. E com isso, a gente conquista essa permissão, desde que a gente tenha a consciência que pode operar nesses níveis para que isso seja possível. E aí é por isso que a gente fala do eu superior, do nosso eu superior e do eu superior de vocês também, que vão trabalhar juntos para isso. Tá bom? Uma coisa muito legal também que a gente precisa falar é que a semente cápsula cristal ela é incondicional, não um amor incondicional. A semente mesmo ela é incondicional, ela não vai depender de nada para que você possa ter ela nos seus campos de consciência. Não depende do seu nível de consciência, não depende do seu nível de cura, não depende do seu relacionamento. Pode pedir para instalar, para inserir a semente em você com a sua filha, com o seu pai, com a sua mãe, para curar laços possivelmente kármicos ou desequilibrados, e não depende do vínculo de alma, tudo bem? Não depende de que seja chama gêmea ou alma gêmea ou nada disso, tá? Para solicitar a ancoragem, basta vocês nos chamarem lá no WhatsApp, tá aí o nosso número. Nós vamos agendar um horário onde vamos programar uma sessão de aproximadamente 30 minutinhos. Nessa sessão a gente vai disponibilizar uma meditação guiada que vai ajudar a moldar ali o mental, que vai ancorar a energia taquiônica na pessoa também, onde nos dará a permissão para que esse trabalho seja possível para ela também, independente do vínculo. E a gente vai passar também um PDFzinho com algumas orientações e direcionamentos para você repousar, se manter tranquila, para que o procedimento seja harmônico. E aí, sobre valores. O valor é pela inserção da semente no laço e não por semente, tudo bem? Então a gente vai fazer a inserção por laço. Então, se você deseja a semente cristal do amor para o seu laço com a sua chama gêmea, o valor é 222, tá? Para as duas pessoas. Será inserido na centelha divina das duas almas, independente do vínculo de alma, tá? E aí a gente tá dando alguns descontos. Se você quiser fazer para mais de um laço, a gente cobra um pouquinho menos, porque não vai ser necessário duas instalações novamente. Então, por exemplo, o Luiz pediu a semente cristal do amor para ele e para Carla. Vai ser instalado em mim e vai ser instalado nela também, vai ser inserido em mim e nela também. Se eu quiser pedir para mim com o meu laço com a minha filha, a Annalise, vai ser inserido novamente em mim? Não, só na Annalise, em mim já tem. O tempo de reverberação, o efeito é permanente, é eterno, tá bom? Nunca será necessário instalar duas vezes para o mesmo laço. Uma vez será necessário para a eternidade da evolução daquela alma em todos os seus níveis de evolução, literalmente dizendo. Então, aqui eu separei algumas perguntinhas que vocês podem estar se fazendo e eu vou responder da maneira mais simples possível para a gente ver se já fica mais harmônico essa compreensão de vocês, tá? A pessoa que eu desejar inserir a semente cápsula precisa estar consciente do trabalho? Não precisa.
justamente por tudo aquilo que nós falamos sobre a energia taquiônica. É ela quem está nos dando a viabilização disso e automaticamente a permissão, porque é a energia do amor, é a energia da fonte divina. Você, recebendo a energia taquiônica, vai conseguir ancorar para o seu laço também, para a pessoa que você está em conexão. Com isso, já é configurada uma permissão, não é interferência de livre-arbítrio e ela não precisa estar consciente do trabalho, tá? Se a inserção da semente cápsula é no plano do mental inferior, por que eu preciso estar em repouso completo para a ancoragem através de uma sessão com a energia taquiônica? Essa pergunta é boa porque para você receber a inserção da semente cápsula cristal, você não precisa estar em repouso, porque ela vai ser inserida na sua centelha divina e isso pode ser feito a qualquer momento da sua experiência pelo seu eu superior ou pelo nosso eu superior, sem você sentir muito assim. A ancoragem, a sessão com a energia taquiônica vai servir para que você puxe o campo da pessoa para o seu campo que está em conexão, você divide fusões com essa pessoa independente do seu vínculo de alma. Através dessa ancoragem, energia taquiônica será ancorada para a pessoa também. E aí, com isso, a gente consegue ativar na pessoa também, tá? Então o repouso é mais para que seja ancorada pela pessoa também por uma necessidade de procedimento. A semente será implantada em mim e também em minha chama gêmea. Sim, será implantada uma semente em você e uma semente na sua chama gêmea, ou na sua alma gêmea, ou relacionamento kármico, dármico, não importa o vínculo de alma. Se eu inserir a semente em mim, reverbera também em minha chama gêmea ou preciso solicitar a inserção para ele também? Como dissemos, vai ser inserida nas duas pessoas do laço. A inserção ela será por laço. Uma vez inserido naquele laço, ou seja, nas duas pontas daquele laço, já é suficiente, nunca mais será necessário a realização de outra inserção para o resto da eternidade da pessoa, tá? E quando a gente fala o resto da eternidade da pessoa, imagina que a gente termina a nossa experiência aqui na Terra, a gente vai ter uma experiência num outro planeta, e aí vocês conhecem a gente. E aí lá a gente continua o trabalho do Portal Vórtex Famílias de Alma e a gente traz esse trabalho para lá. Se a gente tiver lembrança, e se a gente ter realizado esse trabalho aqui para você aqui na Terra, na outra experiência, no outro planeta, a gente vai identificar isso e vai ver que não precisa, porque lá na Terra, lá naquela experiência já foi feito. Então, entendendo que é eterno mesmo, então isso é legal de falar porque traz níveis profundos, né? Preciso realizar algum movimento específico para receber a sessão com a energia taquiônica para que seja alcançada a pessoa que você deseja inserir também a semente e assim nós conseguimos a permissão para isso, tá? Por quanto tempo faz efeito em nossos campos? Eternamente. Eu tô fazendo algumas perguntas aqui que eu respondo meio que repetitivamente algumas coisas para vocês entenderem bem mesmo como é que vai reverberar isso, tá? É eterno. Nunca mais vai perder o efeito disso. E aí, tem algo muito importante que eu até deixei para falar aqui nas perguntas, que é o seguinte: a reverberação da semente, ela vai começar em uma força, em uma potencialidade ainda inicial. Então, aquelas energias de mental superior serão ancoradas através da semente ali em campo de consciência do mental inferior e com uma força inicial de reverberação ela vai começar a expandir essa energia lá no mental inferior. Precisa começar com uma força inicial, porque as energias de mental inferior elas são muito fortes e muitas das vezes é por isso que a gente não consegue acessar, porque elas são muito fortes, elas são muito mais sutis, etc, etc. Muitas características que não dá o alinhamento. Então é por isso que a gente precisa entender que a semente ela vai reverberar com calma. E aí a informação mais legal que eu achei quando a gente estava recebendo o trabalho. Quanto mais aquele nível de consciência do mental inferior
captar e perceber essas reverberações advindas da semente, mais efeito causa. É como se fosse exponencial. Então, quanto mais eu percebo que tem um cristal no quintal da minha casa, mais eu vou ficar curioso com ele, mais eu vou querer entender o que ele está ali, por que ele está ali, que efeito que ele está trazendo para minha casa. Então, é, tem essa parte legal que é um dos códigos de programação da semente, né? É fazer com que cada vez mais percebido seja ainda mais potencializado isso. Então, quanto mais a gente conseguir perceber reverberações de mental superior no nosso inferior, mais a gente vai querer subir para o nosso superior, por assim dizer, tá? Teremos algum relatório oficial após a inserção da semente cápsula cristal do amor? Não teremos um relatório, a gente sabe que vocês gostam muito do relatório, mas tem uma informação legal. Isso que eu acabei de explicar, que a semente ela começa reverberando em uma potência inicial, e na medida em que a pessoa vai percebendo, ela vai captando mais e ela vai expandindo mais sua potencialidade. Esse grau de expansão da semente a gente pode canalizar em quantos por cento aquela semente está potencializada no mental inferior da pessoa. Essa informação a gente vai poder trazer nos relatórios oficiais avançados da nossa mesa. Quem ainda não fez esse trabalho com a gente, vai lá no nosso site, busca saber sobre a mesa, a gente passa um relatório básico e um avançado. O avançado tem muito mais informação e vai ser mais uma das informações que a gente vai agora canalizar nos relatórios da mesa, vai ser essa taxa de reverberação. Então, por que é legal a gente receber essa informação do quanto potencializado está essa semente dentro de nós? Porque, lembra, quanto mais a gente percebeu ela, mais a gente vai se integrar com ela. Então, tecnicamente, quanto maior for o número de reverberação, de taxa de reverberação dessa semente, significa o quanto a gente já percebeu ela. Então, pode denotar o quanto a gente já conseguiu se integrar a essa terapia e se expandir junto com ela. A semente cristal, ela não está aqui para ser uma muleta, ela está aqui para ser um apoio, um impulso. Uma mão estendida de cima para baixo, mas a gente tem que fazer o nosso esforço, né? Estender a nossa mão também de baixo para cima, para que a gente faça o nosso movimento também. E essa semente vai impulsionar exatamente nesse sentido, tá? Então daria para a gente trazer esse número nos relatórios avançados da mesa quando as pessoas pedirem as mesas, tá? Não dá para pedir só o relatório, tá bom? Qual é o avanço esperado após a inserção da semente cristal? Gente, para resumir, já deu praticamente 1 hora de aula. O avanço esperado é a aceleração exponencial do nosso crescimento de consciência. As almas gêmeas, as chamas gêmeas, elas não estão conseguindo se manter em suas conexões, o que é necessário, por exemplo, para um relacionamento afetivo, que é o maior desejo das chamas gêmeas. Não está havendo a expansão de consciência necessária por conta disso. Não há ancoragem de energia necessária e por conta disso, por segurança, essas chamas gêmeas elas não conseguem manter relacionamentos porque não há viabilização para isso, nem energética e nem consciencial. Então, a intenção do trabalho é expandir a consciência para que a gente possa ancorar mais energia e estar cada vez mais em condições de sermos potencializados com a nossa chama gêmea, com a nossa alma gêmea ou alma afim, não importa. Tá bom? E aí, uma das coisas muito legais, acho que dá até para trazer o nosso próprio exemplo aqui. Muitos trabalhos canalizados nossos, a gente demora muito tempo para canalizar. Por exemplo, a nossa mesa multidimensional de harmonização de laços, a gente demorou 6 meses, de 6 a 7 meses para canalizar. As outras mesas, muitos meses também. A energia taquiônica demorou mais de 2 anos até que a gente estivesse em condições plenas de ir lá e montar ela e disponibilizar as sessões para as pessoas. O curso de acesso a registros acásticos demorou muito tempo. Demorou um pouquinho para ser canalizado, mas demorou mais tempo para a gente organizar o conhecimento, colocar em forma didática, em forma de aula. Tudo isso foi atrasando muito. E, gente, tudo isso
Em resumo, são desafios do nosso mental inferior que muitas das vezes colocam bloqueios na nossa vida como ser humano e impede aquela consciência pleníssima do mental superior, aquela consciência que faria as coisas muito mais rápido, aquela consciência que aceleraria as coisas de uma maneira mais inteligente para que muitos processos não sejam atrasados. E olha que legal, todo esse trabalho que vocês estão vendo, essa aula que foi necessário gravar uma aula aqui para vocês, foi canalizado em um dia. Eu coloquei meu dedo aqui, um dia. No dia seguinte, a gente fez os slides, eu montei aqui a aula e hoje eu tô gravando a aula para vocês. Então, assim, em coisa de 3, 4 dias no máximo, um trabalho foi acessado, reconhecido, desenvolvido, viabilizado e preparado para as pessoas. Batemos o nosso recorde em todos os sentidos. E o primeiro par de chamas gêmeas que recebeu a inserção da semente cristal do amor foi o Luiz e a Carla. Então a gente está sentindo que a gente já está sentindo as reverberações, né? De muito mais mental superior do que mental inferior bloqueando e atrapalhando as coisas. É natural do ser humano, mas a gente, claro, a gente quer cada vez mais mergulhar nesse mental superior para desbloquear essas uniões de chamas gêmeas e almas gêmeas que estão atrasadas, mas dá para a gente fazer mais coisas sim por isso. E todo esse trabalho foi criado para a gente ajudar ao máximo naquilo que a gente acredita está sendo o principal ponto de sofrimento das conexões a nível de alma. Tudo bem, gente? Deu 1 hora e pouquinho de aula. A gente espera que vocês tenham compreendido. Podem chamar a gente lá no WhatsApp para tirar dúvidas. Espero que a gente tenha tirado algumas dúvidas que podem ser mais pertinentes com essas perguntas aqui no finalzinho da aula, mas qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, podem perguntar lá no nosso Instagram ou no nosso WhatsApp, tá bom? Não coloquei aqui nos slides, mas consultem a gente no WhatsApp sobre a disponibilidade dos agendamentos para quem quiser fazer a solicitação da semente cápsula cristal do amor, tudo bem? Eu vou encerrar a aula por aqui. Luiz e Carla e toda a egrégora do Portal Vórtex Famílias de Alma agradece de coração. Se não fosse vocês, isso não seria possível. Então, a razão pelo qual hoje o Luiz e a Carla estão, e todos os nossos guias e mentores que muitas das vezes se aproximam de vocês, é que vocês não sentem isso na maioria das vezes, mas há muitos contatos, tudo isso só existe por causa de vocês. Tá bom? E a gente quer melhorar essa integração e essa conexão com a chama gêmea de vocês, com a alma gêmea de vocês, com a alma afim de vocês, com os seus relacionamentos dármicos e kármicos também, da melhor maneira possível, porque tá precisando e a gente vai se esforçar cada vez mais até que esse planeta esteja em pleno amor, porque o amor venceu. Muitíssima gratidão.